Oi, pessoal. Nas últimas aulas a gente tem tratado dos espaços vetoriais e a gente viu que é necessário verificar essas 8 condições para garantir que um conjunto com duas operações, uma de soma de vetores e uma de multiplicação por escalar, é um espaço vetorial. Mas nem sempre é necessário verificar todas as 8 condições. Então, existem algumas situações em que a gente pode fazer uma coisa bem mais simples. Então, é o caso dos subespaços vetoriais. Então, seja V um espaço vetorial e S um subconjunto de V. Então, S está contido em V. Então, diremos que S é um subespaço vetorial de V se satisfaz primeira condição, S não é vazio, tá bom? Então, segunda condição, se U e V pertencem a S, então o resultado da soma de U mais V também pertence a S. Terceira condição, se lambda é um escalar e U é um elemento de S, então lambda U também vai pertencer a S. Certo? Essa segunda condição, às vezes a gente diz que o espaço é fechado para a soma, e a terceira condição, o espaço é fechado para o produto por escalar. Então, às vezes a gente usa esses termos. Então, consequentemente, S é um espaço vetorial por si mesmo. Então, lembrando que o S está contido em V. Então, se ele é fechado para a soma, ou seja, satisfaz a propriedade 2 e satisfaz a propriedade 3, então ele vai herdar todas as propriedades do espaço V. Então, o próprio S vai ser um espaço vetorial por si mesmo. Tá bom? Deixa eu mostrar um exemplo. Considere V igual a R2 com as operações usuais, tá bom? Então, sempre que eu estiver falando do espaço com as operações que a gente está acostumado, eu vou só chamar de R2 e S, o subconjunto de V, tal que é o conjunto dos vetores dessa forma. X, elemento de R2, tal que x é um número real, claro, né? Qualquer número real. Bom, então esse conjunto ele é a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá bom? No R2. Então vamos ver que esse é um subespaço vetorial, certo? Nesse caso, o nosso V é o R2. Bom, para verificar isso,
a gente tem que verificar as três condições, tá bom? Então, S diferente de vazio, claro, porque, por exemplo, o vetor nulo, 0, 0, pertence a S, certo? X igual a Y, ele tem as duas coordenadas iguais a 0, portanto, é um elemento de S. Condição 2i. Então, sejam U igual a x1, x1 e V igual a x2, x2, elementos de S. Então, o IV tem essa forma, tá? Porque o S são vetores que têm a primeira coordenada igual à segunda coordenada. Então, o U tem que ser x da forma x1, x1 e o V tem que ser da forma x2, x2 aí para algum número x1 e um número x2. Agora, a gente tem que verificar que quando eu somo U com V, o resultado ainda continua em S, ou seja, ainda continua satisfazendo a propriedade de ter a primeira coordenada igual à segunda coordenada. Então, vamos lá. Então, U mais V igual a x1, x1 mais x2, x2, que é, fazendo a soma aqui dos vetores, x1 mais x2, x1 mais x2. Como a primeira coordenada é igual à segunda coordenada, e essa é a condição para estar em S, então isso aqui continua, o resultado da soma continua em S. Então satisfaz a condição 2. Condição 3. Então, seja lambda um número. No caso, o nosso corpo de escalares é o R, né? Então, R seja lambda um número real e U, aqui eu vou dizer que U tem coordenada x, x, certo? Então, lambda U é igual a lambda x, Como a primeira coordenada, novamente, é igual à segunda coordenada, então isso aqui pertence ao S, certo? Então, como estão verificadas essas propriedades, a gente tem que S é subespaço vetorial de V. Então, tá resolvido o exemplo. Vamos fazer outro exemplo. Agora, um exemplo em outro espaço. Então, seja V igual a P2 de x, o espaço de polinômios de grau menor ou igual que 2, e S vai ser os polinômios P de x pertencentes a V, tais que P de 1 é igual a 0. Então, são polinômios de grau menor ou igual que 2 que tem raiz 1, certo? Então, para verificar que ele é diferente de vazio, então, S é diferente de vazio, pois, então, se eu pego o polinômio, por exemplo, constante igual a 0,
polinômio constante igual a zero, satisfaz a condição para pertencer a S. Então, satisfaz P de 1 igual a zero. Segunda condição. Então, vamos pegar dois polinômios que estão nesse espaço. Então, vamos pegar aqui P de x e Q de x, elementos de S. Isso quer dizer que um é raiz de P e um é raiz de Q. Então quando eu somo P de x mais Q de x, então, se eu pego o polinômio que é o resultado da soma de P de x com Q de x, então eu vou chamar esse polinômio R de x igual a P de x mais Q de x, satisfaz R de 1 é igual a P de 1 mais Q de 1, que é 0. Logo, o resultado, né, da soma de P com Q também pertence a S. Então, S é fechado para a soma, satisfaz a condição 2. Terceira condição, então, seja lambda um número real e que P de x um polinômio de S. Então, vamos chamar de novo, agora R de x vai ser igual a lambda P de x, então é o polinômio que é resultado de multiplicar P de x pelo escalar lambda. E aqui R de 1 vai ser lambda vezes P de 1. Mas qual é o valor do polinômio P em x igual a 1? 0. Então, lambda vezes 0, que é 0. Seja lá quem for o lambda, é o resultado ser 0. Então, logo, R de x satisfaz a condição de ter raiz 1, então pertence a S. Portanto, S é subespaço vetorial de V. Certo? Então, a gente demonstrou que S é subespaço vetorial de V. Então, até a próxima.